A gente, logo que começar a transmissão, a gente vê se vai entrar no canal aberto. Se for no canal aberto, vocês podem assistir direto pela TV Senado, então acompanha a TV Senado e fica ligado aqui na gente pelo site. Se não tiver no canal aberto, a gente deve estar no canal da internet, sempre tem um canal da internet, a gente vai botar ele no ar por aqui e vamos entrando com os nossos comentários. Então nós estamos nessa aqui, né? Nós estamos só pegando ali a agenda para ver a sequência, mas vamos lá falar um pouco como funciona normalmente o sistema. Nós vamos ter uma agenda hoje na comissão. Toda vez que um projeto de lei tramita no Congresso, a tramitação, a sequência dele é mais ou menos a seguinte. Se o projeto é enviado pelo Poder Executivo, ele começa sempre na Câmara dos Deputados, depois ele segue para o Senado. Se o Senado fizer modificações no texto, ele volta para a Câmara dos Deputados, que tem que definir se quer permanecer com o seu texto aprovado ou se aceita as modificações que foram sugeridas pelo Senado, só sim ou não, ele não pode escolher só uma parte, e depois esse projeto segue para a sanção da Presidente da República. No caso de projetos que são originados no próprio Congresso, se ele começar no Senado, ele faz o caminho inverso. Então, se for um projeto de lei que foi proposto por um senador, ele tramita primeiro no Senado, segue para a Câmara faz suas modificações, ele volta para o Senado toma essa decisão, se aceita ou não as modificações, depois segue para... como é que é? Primeiro ponto, né? Tem outros pontos? Não, deve ter, né? Mas é o primeiro ponto. Bom, o Brasil está informando aqui, é o primeiro ponto de pauta. Então, assim que abrir a reunião, nós já vamos estar no tema de discussão do Código Florestal. Então, voltando. E isso, então, segue para a sanção presidencial depois de passar pelo Senado. Bom, o que é o projeto de lei do Código Florestal? Esse projeto de lei é um projeto de lei que começou a tramitar em 2008. Este projeto de lei de 2008, ele foi proposto por um conjunto de deputados do que a gente chama a bancada ruralista, ou que tem a sua trajetória voltada, enfim, a defender interesses mais vinculados a essa turma, ou pelo menos a uma parcela desse setor. E esse projeto de lei, ao começar a tramitar, ele foi sendo apensado, que a gente chama apensado, que vai juntando outros projetos de lei que já tinham em tramitação na casa, que tratavam do mesmo tema. Então ele, digamos, aglutina esses vários projetos. Ele passou, então, teve o seu trâmite pelas diversas comissões, Comissão de Agricultura, Comissão de Meio Ambiente, e depois Comissão de Constituição e Justiça na Câmara. E foi tramitando ao longo dos outros anos, de 2008, 2009 e 2010, principalmente 2009, aliás, principalmente 2010 foi o tema mais importante, e com uma estratégia interessante, em que os deputados ruralistas, eles fizeram a seguinte estratégia. No primeiro ano, eles aprovaram na Comissão de Agricultura, onde era a maioria. No segundo ano, eles se candidataram todos a serem membros da Comissão de Meio Ambiente. Então, boa parte dos deputados que estavam na Comissão de Agricultura no ano anterior passaram para a Comissão de Meio Ambiente com o firme propósito de aprovar na Comissão de Meio Ambiente o projeto de lei no formato que eles gostariam e realmente conseguiram fazê-lo. Eles, digamos, tomaram os interesses da Comissão de Meio Ambiente pelos interesses da Comissão de Agricultura, depois tramitou na Comissão de Constituição e Justiça e foi ao plenário para votação e foi finalmente, depois de um longo processo de disputas, aprovado naquela fatídica noite no início desse ano, né? Ou na primeira fase desse ano, primeira parte desse ano. Bom, o projeto de lei, uma vez aprovado na Câmara dos Deputados, ele vai para o Senado, chegou no Senado, e ele novamente tem que passar por esse trâmite das comissões. Então ele vai passar em 4 comissões no Senado. Na Comissão de Constituição e Justiça, que tem como principal função avaliar se o projeto e o que está colocado nele é constitucional, ou seja, se ele para em pé, em tese, essa é a função principal. A segunda comissão vai ser a Comissão de Agricultura e a Comissão de Ciência e Tecnologia é a terceira, e depois, por fim, o que a gente chama a Comissão de Mérito Principal, que é a Comissão de Meio Ambiente, que é a comissão que teria a principal ligação com o tema do Código Florestal.
Em geral, cada comissão dessa tem um relator, né? Esse relator faz o quê? Em cada trâmite desse, o projeto chega na comissão e os senadores que são parte daquela comissão podem enviar propostas de alteração do projeto de lei, que são as chamadas emendas. Ou eles podem até apresentar uma proposta de um novo projeto de lei para substituir aquele, é o que a gente chama de substitutivo, né? Então ele pega um novo texto que substitui proposta que substituiu o anterior, enfim, juntando as emendas. O relator tem o papel de escutar todas as propostas dos senadores, além de escutar e acompanhar as diferentes debates e audiências públicas que são feitas para estimular o debate do tema, e ele então propõe um relatório. Neste relatório ele explica todos os motivos pelo qual ele aceita ou não aceita o projeto de lei, ou que modificações que ele propõe, quais emendas que ele aceitou, que não aceitou e o porquê. E no final ele então apresenta qual é o conjunto final do projeto de lei que ele tá propondo com as modificações que ele aceitou. Então, esse relatório, a primeira versão foi apresentada há cerca de 20 dias atrás pelo senador Luiz Henrique, que é o relator na Comissão de Constituição e Justiça. E esse relatório, depois dessa primeira apresentação, ele foi pedido vistas, que a gente chama, que é quando um senador ou um grupo de senadores pede mais tempo para ler o relatório antes da tomada de decisão, da discussão. Então esse pedido de vistas foi feito há 20 dias atrás, 3 semanas atrás, e houve um tempo para uma maior discussão. Depois tivemos um feriado no meio do caminho, e na semana passada nós tivemos um segundo relatório, porque o próprio relator, o Luiz Henrique, ele resolveu fazer algumas modificações no próprio relatório que ele já tinha apresentado. A gente já vai falar um pouquinho delas. E ele fez essa apresentação na semana passada. Isso fez com que permitisse haver outro pedido de vistas. Então, outros senadores pediram mais um tempo para avaliar o projeto, ver outras emendas. E isso foi feito na semana passada. Geralmente isso dá uma semana de prazo até a próxima reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que acontece hoje. Tá? Daqui a pouquinho deve estar entrando no ar. Então, hoje nós vamos ter esse debate. Esse debate, então, acontece de que maneira? É apresentado o projeto, acho que ele já foi lido, então agora iniciaria os debates, em que cada senador defende as suas posições sobre o próprio projeto de lei. E a primeira coisa que vai se votar é pela aprovação ou não do projeto de lei, no formato que foi apresentado no relatório. Se ele não for aprovado, pode ser discutido um substitutivo, e se ele for aprovado, aí é feita uma série de destaques, que é para fazer modificações naquela proposta. Ou seja, você diz, aceitamos a proposta básica do relator, mas agora queremos discutir as modificações em diferentes tipos de artigo. Então aí você pode fazer chamados destaques. Olha, eu quero um destaque para o artigo 68. Então aquele artigo 68, ou 34, ou qualquer número, ele então terá um debate em separado. E aí é feito esse debate para cada uma das emendas que forem apresentadas pelos senadores, e isso vai tomando tempo, então, porque para cada uma delas é apresentado o destaque. Então, há uma defesa dos dois lados, aqueles que são a favor, aqueles que são contra, e depois é votado cada um desses destaques. É ao final deste processo que nós teremos o texto final aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Então, o que nós vamos estar tentando fazer aqui durante o processo de debate é ajudar a entender o que está sendo discutido em cada um desses pontos, porque é um texto relativamente longo e que tem... Quer dizer, cada um dos dispositivos conversa com dispositivos que estão em outras partes da lei. Então, compreender o significado dessas diferentes combinações é que vai ser importante. A gente vai estar lá em Brasília também com o André Lima, com o Raul Vale, Adriana Ramos, enfim, está lá também Mário Mantovani, uma turma legal que vai estar acompanhando de lá e que também vai estar nos dando um pouco da ideia do que está acontecendo ali nos bastidores, ao mesmo tempo que nos ajuda a interpretar o que está em jogo em cada uma das emendas que vai estar sendo votado.
Bom, para ajudar, como são muitas emendas que foram apresentadas, eu acho que foram mais de 70 emendas apresentadas, depois o Basileu nos dá um placar ali.